conversando com o sobrinho da Nilton, e ele esconde o desejo dele de morar no exterior, né? E ela disse: eu disse para você, confia em Deus. Eu falei para ele assim: confia em Deus, porque Deus surpreende. Eu fiz uma pergunta para ele. Um homem que saiu do mundo, desviou do Evangelho, foi para o mundo das drogas. Eu fundei mesmo. E aí Deus vai lá e me resgata. Morava num lugar improvável, numa família improvável, de condições improváveis. Aí eu perguntei para ele: sabe quantas nações você imagina que eu já estive? Ele disse: não sei, eu tive 27. Então é possível Deus fazer uma virada na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas? É. Não aceite menos do que o melhor. O que Deus tem para nós é o melhor. Amém. E é por isso que nós estamos aqui esses dias, para poder aprender, porque nós estamos em uma guerra. Desde o início existe uma guerra. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final. O verso seguinte começa a dizer que a terra estava sem forma, a terra estava vazia, né? E havia trevas espalhadas. Então vamos lá, Deus não criou as trevas estavam. No versículo seguinte disse: Deus haja luz. Ontem eu fiz uma pergunta para o pastor: o que está clareando esse dia para nós agora? Tirando essa luz física aqui, né? Essa da energia, como é que chama a companhia de energia? Energisa, né? Tirando aqui a Energisa, entrega. Aqui está lá fora, que fez esse dia clarear, é o sol, né? E à noite a lua, tirando a energia natural que a gente tem no homem diário. Mas você já parou para pensar que Deus criou a luz? Mas depois, só no quarto dia que vai ter o sol e a lua. Que luz era aquela? Aí eu tenho que deixar você procurar um físico para te explicar, que você vai comigo. Eu só queria colocar um negocinho para você ficar pensando. Eu ouvi um apóstolo, muitos aqui o conhecem, e ele é formado em física quântica. É Rodovalho, da Sara Nossa Terra. Você para ouvir aquele homem, você fica meio pirado, porque ele começou a explicar para nós que luz era essa. E é uma luz totalmente diferente. E antes que o sol brilhasse, essa luz já estava brilhando para nós. Esse dia só anunciou que começou um novo ciclo, mas esse ciclo já está pronto antes de que esse dia iniciasse. E eu queria, não invalidando nenhuma oração que foi feita, eu queria orar antes da gente começar. Que a gente saia daqui hoje dizendo o seguinte: eu estou entendendo o que Deus tem para mim. Porque se você entender, se você conseguir compreender, porque eu não vou fazer uma pergunta aqui. Quem tem uma criança ali, tem umas criancinhas ali, um filho aí de 4 anos, 5 anos de idade, você coloca para ele uma barra de ouro e uma barra de chocolate. Eu quero te fazer a pergunta: qual que ele pega? Porque ele não sabe quanto vale o ouro, correto? Assim tem muitos filhos de Deus, pegando o chocolate e desfazendo o ouro. Porque quando eu não sei o valor da coisa, eu não me importo com ela. Entenda uma coisa: eu preciso ter conhecimento do que Deus tem para mim, para que eu possa valorizar cada detalhe. Vou pedir Deus para iluminar a gente com essa luz. Amém. Essa luz, esse entendimento. Curva sua cabeça, se possível. Santo Deus e Pai maravilhoso, Deus bondoso, Deus querido, Deus provedor, Deus cuidador, nosso Senhor. Nós nos achegamos a Ti pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para nessa manhã agradecer o Senhor por essa semana que inaugurou. Agradecer o Senhor porque o Senhor nos permitiu romper com um ciclo e inaugurar um novo ciclo. Que o Senhor possa, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo,
fazer com que cada detalhe que o Senhor preparou para nós nos seja revelado com entendimento, para que nós possamos usufruir, para que nós possamos apossar, para que nós possamos tomar posse, literalmente, daquilo que o Senhor tem para nós. Aprendemos aqui, estamos vivendo esses dias em aprendizado, entendemos que o que o Senhor tem para nós, a sua vontade, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E nós queremos viver a tua vontade, nós queremos viver os teus planos, nós queremos viver os teus propósitos, pois sabemos que o Senhor é um Deus que tem o melhor para nós. Ilumina a nossa mente com entendimento. Faz aquilo que o apóstolo Paulo diz no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que nós tenhamos a mente de Cristo, que nós tenhamos uma mente direcionada pelo Teu Espírito Santo. Pai, que no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, essa manhã seja uma manhã que nós aproveitaremos aprendendo da Tua Palavra. Então permita que Teu Espírito Santo, o Espírito do conhecimento, da sabedoria, Ele possa nos revelar a Tua Palavra, abrindo os nossos olhos, descortinando a nossa visão, tanto física quanto espiritual, para que possamos, ó Pai, entender a Tua vontade para nós. Que seja assim nessa manhã, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Eu queria começar hoje falando sobre as batalhas que nós vivemos na mente para fugir do altar, ou fugir de cumprir princípios. E eu vou tentar lhe mostrar algo que Deus me mostrou dentro de um texto, de um livro, que muitos aqui devem já ter lido ou conhecem. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre um homem chamado Jó, né? Um homem que tinha tudo correto, mas de repente veio um problema na vida dele. Esse problema, a gente quando lê pergunta por quê. Eu até citei aqui outro dia, que é porque ele carregava isso no coração, né? E a Bíblia diz que assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é, assim ele come, assim ele bebe. É a lei da atração, né? Nós atraímos aquilo que nós cremos, nós atraímos aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós pensamos passa a existir, né? Descartes, né? Matemático, filósofo, para dizer isso. Eu penso, logo existo, né? Ele fala sobre essa atração, essa lei de pensar, de buscar as coisas. E aí a gente tem que pensar um pouquinho aqui, irmãos, por que aquele homem foi sofrer? Onde ele errou? Beleza, ele tinha no coração, mas qual foi a estratégia do diabo para poder atacar a casa dele? Aí eu queria ler o texto com vocês. Aí eu vou pedir para você abrir a Bíblia e acompanhar, que a gente vai lendo e comentando. Pega a sua Bíblia, abre comigo no livro de Jó, capítulo de número 1. Curiosidade sobre este livro. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Registros escritos, o mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Ah, não, é o Gênesis. Não, compra uma Bíblia cronologicamente correta, você vai entender o que eu estou falando. Antes de Abraão vai entrar todo o livro de Jó, para depois vir a história de Abraão. Na realidade, o livro de Jó era conhecido como o livro das 7 vozes. Por quê? Porque tem uma voz que é a voz do diabo tentando acusá-lo. Aí vai ter a voz da mulher mandando ele abandonar o Deus. Depois vai vir a voz dos 3 amigos, aquele amigo que ninguém precisa de inimigo, não é verdade? Os 3 amigos já acusavam ele porque ele tinha pecado, por isso que ele estava passando por aquilo. Depois tem a voz do próprio Jó, dizendo assim, mas maldito foi o dia que eu nasci. Mas depois tem uma voz final que determina que é a voz de Deus. Então era conhecido como o livro das 7 vozes. É um livro que você vai ter 7 vozes falando. Jó, capítulo 1. Eu estou enrolando aquilo que eu não achei ainda. Eu estou ouvindo. Rapaz, essa é gigante, né? Eu não vou usar essa Bíblia, não, porque essa Bíblia é da mulher.
Por isso que eu não estou conseguindo ler aqui. A Bíblia não. Você vai querer, não? Machismo, rapaz. Coisa feia. Ô, rapaz. Por que você não pegou sua agora? Isso aqui? Eu estou cabeça doendo. Deixa aberto aí, ó. Jó capítulo 1, vamos ler. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus. Desviava-se do mal. Pensa comigo, o cara era perfeito. A descrição diz que ele era um homem que não tinha erro na vida dele. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 jumentas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviavam a Jó e o santificavam, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e blasfemaram de Deus no seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. Dá uma pausa aí. Então Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Os filhos faziam festa, as filhas não. Me desculpe as irmãs, a mulher não tinha muita oportunidade. E ele fazia um sacrifício de acordo com o número dos seus filhos, que eram os 7 homens que faziam festa. Porque se contava que tudo passava pelo homem. Se o homem errasse, que a coisa dava errada. Não se contava o erro de uma mulher. Então Jó fazia o seguinte, só para ilustrar até aqui. Ele tinha muitos bois, muito gado, ele tinha muita gente ao seu serviço. A Bíblia vai dizer que ele era um dos mais ricos do Oriente. Simples da gente entender isso. Pega o globo terrestre, rasga no meio e diz assim: rasga o globo terrestre. De um lado você fala assim: Jó era o cara mais rico do lado de cá. O homem era poderoso. E os filhos dele faziam festa de tempos em tempos. E quando terminava essa festa, antes que o dia clareasse, ele pegava os seus filhos, levava e fazia sacrifício no número dos seus filhos. Então ele levava 7 animais e sacrificava. Para caso os seus filhos tivessem blasfemado, tivessem pecado, tivessem cometido algum erro, eles não fossem penalizados. Então a preocupação de Jó não era com o que ele tinha, era com os filhos que ele tinha, que Deus lhe tinha dado. Embora ele fosse muito rico, muito poderoso, a preocupação dele era com os filhos. Fazendo uma análise lógica, os filhos de Jó valiam para ele mais do que todos os animais. Os filhos de Jó valiam mais do que toda a riqueza que ele tinha. Ele era um homem que se importava com família. Ele era um homem que amava a sua família. Diga-se de passagem, Deus vai tirar tudo dele, rapaz. Mas a mulher fica a mesma. Cada um vai carregar a cruz. Meu Deus, pastor. Jackson me tem. Né, pastor? É. Trocou tudo, a Mariela ficou lá. Dá para entender isso? Nossa, Deus. Brincadeira. Mas está dando para entender, a família era tudo que ele tinha de importante. Agora vamos ler o verso 6 adiante. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra
e passear por ela. Vamos só compreender esse texto aí, que eu já vi gente pregando, falando até que Satanás era vagabundo. Satanás estava passeando, vagabundo. Essa palavra passear aqui em hebraico é o mesmo que conferir território. Pergunta: o diabo tem poder na terra? Tem. Isso aqui é um texto bíblico para falar que o diabo pode fazer alguma coisa. Deixa eu te falar, filho, ele chegou no mundo da tentação e ofereceu para Jesus, está lá no livro de Mateus, capítulo 4, terminado o dia do jejum, terminando, estava no último dia, tentamos assim, Jesus já estava no ponto de comer um pãozinho, que estava ali sem comer nada, o capiroto chegou e falou assim: e aí, tudo bem, Jesus? Tudo bem, está com fome, né? Manda essa pedra aí, transforma em pão. Jesus disse: não, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Não satisfeito Satanás com aquela resposta, ele diz: ah, beleza. Aí olha o que o texto diz: Satanás transportou Jesus e levou ele ao pináculo. Essa é a autoridade que esse demônio tem na terra. O mundo jaz no maligno. Aí vai falar assim: então atira-te daqui, então, porque está escrito que ele dará a ordem aos teus anjos a teu respeito. Eu acho que Jesus olhou lá de cima, só viu o pináculo alto que é, né? Eu acho que ele deu uma olhada lá para baixo e falou: rapaz, é muito alto. Eu não. Está escrito também: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo leva ele a uma montanha, um monte, mostra para ele os reinos e a glória da terra, e disse: se prostrado me adorar, tudo isso eu te dou. Não duvide que Satanás tem riqueza, glória nessa terra que tem. E aí Jesus diz: retira-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele prestarás culto. Satanás saiu e entrou os anjos. E a Bíblia diz que os anjos serviram o Senhor. Pergunta aqui agora para o Senhor: qual foi a comida que ele serviu? Se ele rejeitou aquele pãozinho dele lá, tinha picanha, tinha nossa 2 dedinhos de gordura? Tinha, não tinha? Mas era de carneiro. E não tinha uma mulher para mandar cortar metade da gordura. Elas faziam isso. Joga a gordura fora. O cara espera uma picanha ficar pronta, na hora que vem, manda jogar a gordura fora. Não entendi, né? Então o inimigo tem poder aí. Tranquilo, fique tranquilo, irmão. Eu tive a oportunidade de ir em Roma. Se você tiver a oportunidade de ir em Roma, dê uma passada lá para você entender o que é o mundo espiritual. Na Praça do Vaticano, em Roma, tinha umas pessoas que ficavam assentadas no ar. Misericórdia, você mentir, assentada no ar. Você vai pegar, você vai passar a vara para ver se não tem algo que você não está vendo, uma linha segurando, você passa por cima, por baixo, você rodeia, está aquele cara com os braços cruzados e as pernas cruzadas, flutuando. E um que fica segurando numa madeira assim, fica sozinho na madeira, segurando 5 horas ali. Vou lhe dizer uma coisa: tem coisa aí que a gente não viu. Vai para a África enfrentar, vai para a África cultuar, para você ver como que é bom. Começar um culto e demônio mandar demais entrar no meio do culto. Crianças todas rasgadas porque foram costuradas, tem coisas dentro delas consagradas e elas ficando demoniadas e possessas e sair do chão. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o diabo tem poder e não briga com isso não. E você tem que escolher: ou você é filho da luz ou você é companheiro das trevas. O irmão de Jesus, Tiago, escreveu para nós dizendo no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4: ou você é amigo de Deus ou é do mundo. Se você for amigo do mundo, você se faz inimigo de Deus. Se você for amigo de Deus, você se faz inimigo do mundo. Não dá para ficar aqui vivendo as duas coisas não. E tem muita gente que não está entendendo isso. O inimigo tem autoridade, sim, e ele confere essa autoridade que ele tem. Ele está dizendo nesse texto: eu estava rodeando a terra, conferindo o meu território.
Agora presta atenção que ele não fala de Jó. Eu quero te dizer, irmão, porque eu já vi gente dizendo: rapaz, o diabo não aguenta falar nem o meu nome. Parece que o nome dele é Jesus, né? Já vi uns pastores falando isso aí, uma loucura isso. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o diabo não ousou mencionar sobre Jó. O ápice de um homem que agrada a Deus é a hora que nem o diabo conseguir mais falar teu nome. Deixa eu te falar, Jesus aqui vai tirar, Deus aqui vai tirar uma com a cara do diabo. Presta atenção no texto, vamos lá. Estava rodeando aí, conferindo o meu território, estava andando pela terra. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Verso 7. Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Ele está falando: você andou lá e não viu ele não? Você não vai falar nada dele não? Você não vai comentar dele comigo não? Rapaz, tem uma hora que o homem consegue fazer com que o diabo pare de falar dele. Você vai se tornar relatório do céu, não do inferno. Vou repetir isso de novo. Tem gente que vai chegar num nível que ele vai se tornar relatório do céu e não do inferno. No começo do meu ministério eu achei o máximo, irmão, porque uma pessoa disse para mim que eu estava sendo ungido ali, minha foto agora no inferno era um outdoor. Procura-se morto ou morto. Eu achei isso máximo, mas agora eu queria que estivesse só no céu, né? Só Deus falando: viu lá o meu servo, viu lá o meu servo Luciano? O diabo não ousou relatar que tinha alguém de Deus no território dele, vivendo melhor naquela terra, comendo melhor daquela terra. Sabe por quê? O próprio diabo agora vai falar de um homem que ele tentou atacar de todas as maneiras, mas não conseguiu. Vamos ler? Verso, qual que é o verso? 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura ele teme a Deus mesmo? Olha o verso seguinte: porventura não o cercastes tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Olha o diabo falando. Por um acaso você não está abençoando ele não? Tudo que o cara faz prospera. O senhor está guardando a vida dele, o senhor está guardando a casa dele, o senhor está protegendo ele. É o diabo que está dizendo o seguinte: eu tentei. Aí o verso 11 ele fala: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Olha para você ver, irmão, o diabo sempre vai trabalhar com a dúvida. Aliás, deixa eu te explicar uma coisa aqui: não faça mais nada com dúvida. Tem gente na igreja pecando, batendo palma e pecando. Tem gente dentro da igreja falando glória a Deus e pecando. Tem gente falando amém e pecando. Eu contei hoje para vocês que eu fiz isso. Porque a Bíblia diz que tudo que você fizer com dúvida é pecado. Então eu te instruo uma coisa: você está numa igreja, irmãos, você não entendeu, tem dúvida, não abra a boca para dizer amém, fica pior. Alguém conversou uma coisa no teu ouvido, você não tem certeza, não sai espalhando não, porque na dúvida é pecado. Vou ter que dar o texto, né, irmão? Senão fica mal, né? Vá abrindo aí comigo sua Bíblia em Romanos 14. Eu acho que é 14 mesmo. Vamos lá, né? Rapaz, deu certo. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo o que não provém de fé é pecado.
Olha que texto sério que o apóstolo Paulo está falando com o povo de Romanos, de Roma. Olha que situação, irmão. Então, peraí, tem coisas que eu estou dizendo sim, na dúvida estou pecando. Tem gente que está devolvendo dízimo pecando. Tem gente que está entregando primícia pecando. Eu estou fazendo, mas não sei se está certo. Ah, mas eu estou deixando de fazer também porque eu não sei se está certo. Então ele está numa faca de dois gumes. Assim é a palavra de Deus, ela corta para um lado e para o outro. É isso que está no livro de Hebreus. A palavra do Senhor é como uma faca de dois gumes. Penetra no espírito, na alma, na medula e nos ossos. E a Bíblia diz que ela é como uma faca de dois gumes. Ela corta para os dois lados, irmão. Você já viu algum bandido preso naqueles arames? Coloca assim, esqueci o nome daqueles arames. É concertina. Já viu alguém preso naquilo? Aquele dali, quando ele entra na casa da pessoa, para qualquer lado que ela mexer, corta, ele corta para os dois lados. Aí eu fiquei olhando uma pessoa uma vez agarrado naquilo, que eu trabalhava num presídio menor, chama-se Centro Socioeducativo. E eu vi uns agarrados aqui que eles tentaram fugir. Para onde eles tentavam mexer, cortava. Eu lembro que o rapaz estava comigo, era até o líder lá, que vai à noite. Irmão, eu tinha um emprego bom, eu era educador noturno. Eu ensinava os caras a dormir. 11 horas eu colocava eles para dormir, eu ia dormir para ensinar eles como que dormia. Eu acordava 6 horas da manhã. Para ensinar eles como eu acordava. Melhor que eu tive assim. Agora se pregar o evangelho, ficar correndo, esse ali foi o melhor. E o rapaz falou: olha, se eu fosse vocês, eu não mexia até o pessoal chegar para tirar vocês daí, porque quanto mais vocês mexerem, mais vocês vão se cortar. E aquela hora eu falei: olha aí, rapaz, a palavra de Deus é assim. Se eu não ficar certinho nela, até que eu mexer, eu vou me cortar. Então vamos lá. Mostrei o texto para não ficar assim uma coisa solta, né? Volta lá comigo no livro de Jó. O Jó começa a atacar uma dúvida. Você começa com o Jó falando com Deus: será que ele te quer mesmo? Qual foi a primeira jogada? Oh, irmão, sai daí, Jó, isso é jogada do diabo. O diabo jogou a dúvida: será que Jó te teme mesmo, Senhor? O diabo vai trabalhar sempre na dúvida. Olha, quando o diabo chega para confrontar Jesus no monte da tentação, a primeira coisa que ele fala é: se tu és o Filho de Deus. E aí o grande problema na igreja hoje: será que é isso mesmo? Será que é assim mesmo? Isso aí é a arma dele desde o começo. Quando ele conversa com a mulher, que a mulher dá uma resposta errada para ele, porque ela vai dizer: não pode nem tocar e nem comer, e Deus não falou que não podia tocar, Deus falou que não podia comer. Quando ele viu que ela não tinha certeza, ele disse: não tem nada disso não, nada a ver, nada a ver, bobagem. Então eu volto para citar Oséias 4:6, o meu povo vem sendo destruído porque ele falta conhecimento. Eu já vi gente gritando com o diabo manifestado na igreja: sai! Nome de Jesus, um grito só. Um dia eu falei: irmão, usa a palavra. Jesus não deu um grito com o diabo, Jesus usou a palavra. Guarde isso: com a palavra eu venço o diabo, com a oração eu venço esse mundo, com jejum eu venço a minha carne. Vou repetir para você: com a oração eu venço o mundo, com a palavra eu venço o diabo. Eu não venço o diabo sem conhecimento, guarda isso. A palavra é tão séria que Jesus vai chegar para os discípulos dele e vai dizer assim: eu tenho vos ensinado a palavra, vós sois limpos pela palavra. Aí hoje nós temos pessoas que são crentes, cristãs, elas não leram o Evangelho, elas não conhecem os 4 Evangelhos, elas já leram até a série daquele vampiro legal. Como é que chama aquele? Tem um negócio do vampiro legal, tem vários livros, tem filme, alguém? Eu não lembro o nome.
É crepúsculo. Crente que leu aquela série, ele não leu os 4 evangelhos, mas está batendo na mão, eu sou crente. Aí o diabo vem na primeira dúvida, eu não sou crente mais não. Não, o senhor está falando isso, mas não é assim não. Vou lhe contar um testemunho rápido. Nossa igreja, o Ministério Igreja Batista veio crer, uma jovenzinha de 13 anos entra para o ministério, fica no ministério até os 16, conheceu a palavra, mas não aprofundou na palavra. Como é que era o nome dela? Raíssa. 16 anos, a menina, os pais também não tinham estrutura, os pais se separam, brigam, saem da igreja, coração cheio de ódio, a menina vai para macumba. De repente eu estou olhando a rede social, está ela lá com as meninas tudo vestido de branco lá, no centro de macumba, postando fotos, selfie. Um sábado desses aí para trás, aí, uma jovem da nossa igreja encontrou com ela. Raíssa, vamos voltar, Jesus te ama. Não, já esqueci aquele caminho, estou feliz onde eu estou. Madrugada seguinte, sentado na porta de casa, com outros amigos conversando. Passa um cara de moto atirando. Bom, os tiros pegou tudo na perna. O dela pegou no peito aqui, pastor. De uma maneira que nem sangrar, sangrou. A bala fez uma curva, entrou e matou. Pior foi o povo. Depois o senhor vai lá no velório dela e diz: não, pai, vamos fazer o quê? Uns crentes da igreja resolveram ir lá. Uns crentes ousados, né, irmão? Valente. Mas não é valente para pregar a palavra, não é valente para buscar quando tem que buscar. Eu falei que a igreja, quando a menina morreu, ela estava postando ela dançando no altar. Eu falei: por que vocês não fizeram isso quando ela desviou? Que amor é esse que a igreja tem, que depois que morre que a gente vai chorar? Aí foram lá, pastor, no enterro, no velório. Chegou lá no velório, os livros créditos começou a cantar louvor. Chegou o pai de santo com o pessoal do terreiro e entrou. O pai da menina tentou colocar ele para fora. Ele falou: não vou sair não, porque ela era nossa. E virou para os crentes e falou assim: por que vocês estão aqui agora e não lutou por ela antes? Deixou o pai de santo: por que vocês deixaram ele no caminho errado? Agora ela é nossa. O demônio falou: essa aqui. Aqui eu estou te falando que a dúvida, a falta de conhecimento, é o lugar que o diabo vai te derrubar, irmão. Isso não é só para finança, não. Isso é para tudo. Tudo. Toma cuidado, porque tá no meio da igreja tem um evangelho da hipergraça. Toma cuidado. Tudo pode, você pode fazer qualquer coisa. Isso é livre, agora faz se quiser. Jesus te amou. A Raíssa estava fazendo. O pai de santo foi lá, endemoniado. Uma pessoa que estava lá, você via que não era ele falando, a voz era diferente. A filha do pai de santo é do nosso ministério. Aliás, pai de santo é o meu pai, eu que sou santo. Pai de santo é seu pai, não. Vamos lá. Então toma cuidado com a dúvida. Conhecimento protege. Em Apocalipse vai dizer assim: ó, bem-aventurados são aqueles que leem as palavras dessa profecia, do livro da profecia. Então, leitura é algo que vai te ajudar muito aí. Se não quer ler, hoje tem tudo dentro de você. Vai a Bíblia em áudio, vai ouvir a Bíblia. Vai ter curiosidade da Bíblia. Vai saber o que a Bíblia já atravessou para chegar na tua mão. Quantas adversidades, quantos combates a palavra de Deus já venceu para ainda estar conosco, você não sabe. Versículo 11 do livro de Jó, capítulo 1. Mas estende a tua mão e toca-lhe tudo que tem, quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos lá. Pergunta:
se o mais importante para Jó eram os filhos, e Deus agora autorizou Satanás a tocar em tudo, por que Satanás não foi lá e matou os filhos de Jó? Ele vai matar primeiro os animais. Então vamos lá, vamos ler o verso 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram a fio de espada, e eu somente escapei para trazer-te a nova, ou para trazer essa notícia. Está no verso já 14. 15 já. Não, aqui só até o 14. Até o 15, perdão. O que aconteceu? Os animais estavam tudo abastando, pastor Luciano. Os filhos de Jó estavam tudo junto. Se os filhos de Jó eram o mais importante para Jó, pergunta: por que o diabo não foi lá e matou os filhos primeiro? Sabe por quê? Porque se Jó pegasse um animal e corresse com ele para o altar, Deus trabalha quando tem alguma coisa no altar. Quando não tem, Deus fica impedido de trabalhar. Guarde isso. Provavelmente você já tinha visto isso, já leu isso, sabia sobre isso, e vale a pena eu repetir. É por isso que hoje haverá o maior combate na sua vida, na sua mente, de informações. Sabe para quê? Leva nada para o altar, não. Para quê? Sabe por quê, querido? Quando tem alguma coisa no altar, o céu tem que trabalhar. Quando Abraão colocou seu filho no altar, uma voz saiu do altar, do céu. Porque o céu se move pelo altar. Vou falar uma coisa aqui que é no ministério e eu sou pastor. Eu tenho uma... Ia falar nojeira, não. Uma exigência. A gente chega a ser nojento com o altar. Se eu souber, por um acaso, que algum levita ou alguém que sobe no altar comigo pisou fora da linha, eu desço ele do altar. Eu não divido o altar com quem não crê naquilo que eu prego, porque um altar dividido, um altar rachado é um altar sem resposta. Se eu tenho um texto básico para isso, tenho. Elias, quando vai orar, ele vai restaurar o altar para ter resposta, porque altar dividido não atrai resposta. E eu acredito até hoje que Deus se move pelo altar. Pelo altar Deus fala e pelo altar Deus recebe. A igreja adora, canta, louva. A adoração passa pelo altar e vai a Deus. Isso aqui é um cano, é um canal. Se isso aqui estiver sujo, imundiça toda a igreja. Eu não vi Deus movendo na Bíblia fora do altar. Eu vejo hoje tanta gente dizendo: Deus falou comigo. Irmão, se Deus falou contigo, tem que ter um altar para justificar o que Deus falou, o que você falou com Deus. Porque se não tiver um altar, não justifica. Quando Deus falava com Abraão, tinha um altar. E quando Deus queria algo de Abraão, quando Abraão queria algo de Deus, Abraão ia pelo altar. Se ele é o pai da fé e nos mostrou que pelo altar as coisas funcionam, então por que a gente não vai fazer? Você sabe por que Cristo morre na Páscoa? Porque a Páscoa se entregava um sacrifício no altar. Eu sei que você já conhece a festa da Páscoa, que não é um ovo de chocolate, mas era um sacrifício que era feito anualmente para perdão do pecado do ano de libertação, para mais um ano isento, para mais um ano. Então ia todo mundo para o pátio, só entrava homem de roupa branca. Se sacrificava um cordeiro perfeito, sem mancha, um cordeiro que não podia estar doente, e esse cordeiro tinha que ser mudo. Para isso o sacerdote entrava com ele pendurado no braço, só pelo pescoço, batendo os pés com bastante força, para que se aquela ovelha fizesse algum barulho, ela não servia para o sacrifício. Cortava-se o pescoço, 7 voltas em cima do propiciatório, num altar com uma espiral de 12 pedras. 7 voltas era o tempo certo de se escoar todo o sangue da ovelha. Pegava-se uma esponja,
né, num caniço, uma planta que tem no deserto chamada isopo, que Davi vai citar ela na sua oração de arrependimento, no Salmo 51, com aquele caniço. Detalhe, o caniço, a madeira tinha que ser de acácia. Engraçado, do outro lado desse sacrifício que está acontecendo aqui, está Jesus sendo pendurado numa cruz com madeira de acácia, que era a madeira mais desprezível da época. Para o sacrifício ser perfeito, o sangue tinha que escorrer no madeiro. Jesus está lá do outro lado, pendurado, escorrendo o sangue no madeiro. Tinha um altar acontecendo. Depois que escoava todo aquele sangue, 7 voltas, pegava aquele isopo, aquele caniço, o sacerdote com a mão direita. Se fosse esquerda era condenação, direita era para abençoar. Ele pegava todo aquele sangue ali e aspergia naqueles homens do pátio, no pórtico de Salomão, todos de branco. Aí o sangue pingava nas vestes. Se o sangue pingasse na veste de alguém começava a gritar: o Senhor nos perdoou por mais um ano, Ele nos livrou por mais um ano. Talvez seja por isso que ele vai abraçar um homem no meio do caminho chamado Simão. Sirineu era o lugar que ele vinha, e ele vai lambuzar aquele homem que estava de branco, indo para o sacrifício todo de sangue, que ele estava dizendo: eu estou pagando o pecado de toda a humanidade, vocês estão isentos para sempre, o sacrifício foi feito. Deixa eu te falar uma coisa, você acha que Deus, o que Ele teve de princípio com Ele vai mudar para mim e para você? Deus tinha o princípio do altar para perdoar, o princípio do altar para livrar, o princípio do altar para libertar. Aí Ele vem e faz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele envia o Filho dele para ser entregue no altar, no sacrifício, para ser entregue. Agora para nós vamos viver de qualquer jeito? Não, Deus move por princípios. Guarde isso, não é do jeito que eu quero, é por princípios. Nunca foi o que você faz, mas é como você faz. Desculpe lhe dizer, tem gente fazendo, mas fazendo da maneira errada, e Deus não quer que você faça da maneira errada. Por isso eu falei que ontem, irmão, se você fizer um pix aí, que comodidade, não fica nessa comodidade não, vá até o altar, porque o segredo é ir ao altar. É porque é pelo altar que Ele te vê, é pelo altar que Ele te liberta, é pelo altar que Ele te salva. Aí esses dias eu peguei os levitas, não é a primeira vez. Falei com o tesoureiro assim: olha para mim, porque quem não é dizimista, ofertante, iniciante, não vai ficar nesse altar comigo. Nossa, que radical. Não, só estou zelando por algo que eu acredito. Se não é, não fica dessa. Congrega, irmão, senta aí. Mas para subir no altar tem que ter vida de retidão, tem que ter vida de fé, tem que se mover por fé. Eu me movo por fé, irmão. Eu me movo por fé. Eu faço cada negócio, meu irmão. A pessoa diz: o senhor é muito doido. Eu falei: não, filho, isso é fé. É porque você é do mundo. É misericórdia, pastor. Eu digo: não, é porque as coisas com fé é loucura para aqueles que não têm fé. Por isso você está achando que eu sou doido. Nossa igreja mudou para a entrada de uma favela grandona. Deus mandou ir para lá. Deus disse para mim assim: cuida das pessoas, porque as coisas eu tenho. Eu acreditei, irmão. A gente mudou para lá para a igreja acabadinha, irmãos. Sabe quanto que a igreja tinha de caixa para mudar? 0,0. Só de rebaixamento, drywall, acústica, climatização, foram mais de 100 e poucos mil. Sabe o que é legal? Está pago. Porque chegava pessoas e pagavam, aí Deus disse para mim assim: eu tenho as coisas. O cara bateu no meu carro na porta da igreja lá, eu estava lá trabalhando, o cara bateu no meu carro, eu saí, o cara pôs a mão na cabeça, falou: senhor moço,
estou desesperado. Falei, o que foi? Atiraram o meu primo na direção da minha mãe ligou desesperada. Eu falei, então vai lá primeiro ver sua mãe e seu primo, cara, depois você volta aqui, a gente vê o negócio do carro. Eu pensei na hora, o carro é coisa, ali é pessoas. Esse cara saiu do crime tem 3 anos, e ele saiu dali decidido, eu estou saindo daqui porque eu vou lá e vou correr atrás, vou resolver. A minha atitude de falar para ele que era para cuidar primeiro da família dele, depois a gente olhava a questão do carro, fez o cara repensar, e agora tem um lar de paz na casa dele, e a família dele está indo para a igreja, e ele falou para mim assim, eu ia voltar para o crime, mas aquilo que o Senhor falou para mim, me fez desistir e continuar a viver o que eu estou tentando viver, ser uma pessoa diferente. Se eu conseguir tirar um cara do crime, já valeu a pena, sim ou não, igreja? Esses dias eu estava lá na igreja, ele chegando com a esposa, num carrinho, o carrinho que bateu no meu, abençoado. O carro ficou 14 mil para arrumar, meu carro. Um farol, 6 mil e pouco reais. O que é aquilo? Esses carros desses farol parecendo japonês, não presta não, você é caro demais. Sabe quanto que eu gastando para arrumar meu carro? Nada. Liguei para a minha seguradora, falei, aconteceu esse acidente, tal. Ele disse, vai arrumar o carro do terceiro? Eu digo, não, só o meu. Ele falou, eu não sei se o senhor sabe, mas nesse caso eu não preciso pagar nem franquia, não. Eu falei, ó, é mesmo? É Deus cuidando das coisas. Aí eu fui num rapaz lá na igreja que trabalha com carro, vende carro, tem agência de carro. Falei, rapaz, arrumei o carro, não tem que pagar franquia, não existe isso não. Eu falei, existe, não existe. Ele falou, tem anos que eu trabalho com carro, eu nunca vi isso. Eu falei, pois é, mas aconteceu. Sabe por quê? Cuida das coisas, das pessoas, que as coisas às vezes não têm. E eu não quero o que você tem, Deus quer o que você é. Quando você vem no altar cumprir princípio, você está dizendo, eu sou teu. Eu não vivo para mim, eu vivo para ti. O diabo vai tentar tirar tudo que você possa levar para o altar. Toma cuidado. Porque quando o altar estiver vazio, ele tem liberdade para trabalhar. Guarde isso. Está aqui no livro que eu acabei de ler para você. Aí depois você vai ver que ele vai fazer mais algumas coisas, depois vai matar os filhos. Aí Jó vai entrar numa crise. De repente ele se vê com lepra. Vou resumir aqui. Você sabe quanto tempo foi o sofrimento de Jó? O pastor sabe, não responde. Sabe? Quanto foi o tempo de sofrimento de Jó? De 9 a 13 meses. 1 ano, vamos colocar aí. Imagine 1 ano, você perde seus 10 filhos. Em 1 ano, você se vê com lepra, pobre, miserável, e a mulher que está do teu lado está dizendo, aí, amaldiçoa esse teu Deus aí, morre. Palavra motivadora. Você sabia que Jó vai ficar um nível tão profundo de lepra, porque a lepra ia apodrecer da carne, que ele vai começar a se coçar com caco de telha, porque é aquela parte lisa, porque se passasse a mão arrancava a carne. Jó vai se enfiar no meio de cinzas e carvão, sabe para quê? Para os animais não comerem vivo. Os mais antigos aqui já devem ter visto isso, antigamente ele fazia isso. Mas não, as pessoas lá faziam com as suas roupas. Se tivesse um mau cheiro na geladeira, colocava um copinho com carvão para poder tirar o odor. Então, Jó vai se envolver no meio da cinza e do carvão, sabe para quê? Para os animais, as aves não virem comer ele vivo. Mas Jó continua acreditando no Deus dele. Agora, eu sei que você já ouviu isso, irmão. Quando você estiver orando dos seus amigos, Deus vai abençoar a sua vida. Beleza, esquecer de Deus dias anteriores para você. Vamos lá comigo, lá em capítulo 42 de Jó. Olha a estratégia de Deus. Capítulo 42 de Jó. Vamos ler a partir do verso primeiro. Eu ia ler do verso 7, mas o primeiro aqui é muito bonito, o comecinho aqui. Que essa expressão do homem no meio da guerra, confiando em Deus, é... Então respondeu Jó ao Senhor e disse:
Eu pensei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Imagine isso, o cara perdeu tudo e está falando que o pensamento de Deus ainda pode acontecer. Eu não sei qual é a sua situação, não sei o que está acontecendo, mas te falo uma coisa: Deus ainda tem um pensamento que ninguém pode impedir. Mas como isso acontecer? Vamos continuar lendo. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, tu me ensinas, ou tu ensina-me. Com ouvidos dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha o verso seguinte, versículo 7, é daqui que eu quero dizer, preste muita atenção. Sucedeu, pois, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 cardeiros. Espera aí, o sacrifício é 7, por que Deus pediu 14 animais? Deus estava levantando para Jó agora que o Jó não tinha, porque precisava trabalhar para o Jó. Vá prestando atenção. Se eles fizessem o sacrifício, era 7, um ciclo. 7 animais. Não, mas você vai pegar 7 bezerros, 7 carneiros. Vai trazer. E ide ao meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros. E ide ao meu servo Jó. E ofereis holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós. Porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, Bilbal o suíta e Zofar o namanita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Versículo de número 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Você percebe que quando ele coloca algo no altar, Deus trabalha por ele e restitui. Deixa eu te dizer uma coisa: altar vazio ou altar sem voz. Vou repetir isso para você, porque isso aqui é muito sério. Um altar vazio é um altar em silêncio. Um altar vazio é um altar sem voz. Eu falei no começo do seminário que tem coisas que você vai conquistar pela fé, a misericórdia de Deus. Mas tem outras que Ele não pode te dar só por fé. Tem que ter alguma coisa no altar. Nós ainda teremos uma voz que ecoa no futuro em nosso favor. Porque a voz que o amanhã obedece é a semente plantada hoje. O Senhor vem e faz uma estratégia. Ele precisa de fazer um sacrifício para ele tem que fazer o dele, mas ele não tem nada, ele perdeu tudo. Agora vocês vão levar para ele. Não é vocês que vão colocar, é o Jó que vai colocar no altar. E o Jó vai interceder para que eu não mate vocês pelo que vocês fizeram. Quando eles colocam lá o sacrifício, 14 animais, 7 eram daqueles rapazes, mas 7 Deus fez eles dar para Jó. Deus livra os amigos de Jó, mas restitui o dobro. Aí agora entra um parafuso na nossa cabeça. Porque se ele era o cara mais rico do Oriente, e agora ele tem o dobro, a palavra de Deus, irmão, é muito clara. A gente aqui às vezes quer fazer do nosso jeito.
só te contei a Páscoa para você entender que nem para o sacrifício dele próprio Deus mudou, ele deu o filho dele. Cordeiro perfeito, para nos salvar, para nos resgatar. Agora nós queremos resgatar, nós queremos proteção, nós queremos que Deus nos atenda, que Deus nos responda, mas nós não queremos andar nos princípios. Eu aprendi uma coisa, que tem gente que vai ser próspero sem ter tudo, não é verdade? Que prosperidade é um estado de satisfação, de realização, de felicidade. Então tem uma pessoa que você olha para ela e fala, rapaz, esse cara não tem um carro, ele não tem... Mas ele olha para você ver, ele é feliz, ele é... Você conversa com ele e fala, cara, eu tenho tudo que eu quero, eu estou feliz, eu estou... Mas tem um homem que vai ter isso com riqueza. Esse homem está descrito lá no livro de Salmo 112, você quer ler? Bota para nós aí, irmão, Salmo 112. Eu vou ler aqui também, tem Bíblia aqui agora com letra de gente grande. Salmo 112. Se fosse eu li esse salmo todo dia. Achou aí, irmão? Ainda não, peraí. Agora eu achei. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e que em seus mandamentos tem grande prazer. Ponto. Presta atenção. Temer ao Senhor, ponto. Mas ter prazer em cumprir os seus mandamentos. Eu descobri que tem gente que vai fazer, mas tem gente que vai ter prazer em fazer. E uma coisa eu pedi ao Senhor: o Senhor me dê prazer em fazer. Não seja eu a pessoa que só faça, mas que eu tenha prazer em fazer. E Deus tem me dado alegria em fazer. Agora, olha o verso seguinte: a sua descendência será poderosa na terra. Está falando de filhos, netos, externos. A geração dos justos será abençoada. Quem é o justo? Eu comentei no começo: o justo é aquele que cumpre os princípios, os mandamentos. Versículo número 3: fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Essa palavra fazenda ali está bens, né? Bens e riqueza há na sua casa. Essa palavra bens ali, você pode traduzir ela por prosperidade. Deve ter alguma tradução aí que vai dar prosperidade e riqueza. A sua está, meu amor? Às vezes nós combinamos em casa, nós escrevemos uma Bíblia. Não, eu não consigo ler. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Pode falar. Revista atualizada. E essa está aqui, ó. Eu vou ler. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade. Em sua casa há prosperidade. Porque então tem uma prosperidade que ela é, cara, assim, eu sou próspero, mas eu não sou rico. Mas tem um cara que vai ser rico e próspero. Ou seja, a bênção não vai acrescentar dor, ela vai trazer alegria, porque a bênção de Sião enriquece e não acrescenta dores. Então o cara vai ter acúmulo de bens, riqueza, acúmulo de bens. Ele vai ter 3 carros, vai ter onde guardar. É isso que fala lá em Malaquias: eu lhe darei bênçãos que vocês não terão onde guardar. Em uma tradução está: a bênção que dela vos advém a maior abastança. Malaquias 3. Aí eu fui conhecer um homem que o seu avô foi um servo do Senhor, temente a Deus, servindo ao altar. Conheci aí o pai, servo do Senhor, temendo a Deus, servindo ao altar, colocando no altar. E ele, pastor, servindo ao Senhor, temendo a Deus, cumprindo princípios, fazendo. E eu ouvi esse testemunho dele e achei muito top.
Aonde ele ia, os outros davam para ele casa, apartamento, pessoas chegavam e diziam, toma esse apartamento para você. Ele disse que não tinha lugar aonde colocar chaves mais, fez um quadro, o quadro encheu na casa dele de lugar de pôr chaves. Pode isso acontecer? Pode. Sabe por quê, irmão? Deus tem as coisas. Você já parou para pensar que Ele é dono de tudo? E tem uma hora, irmão, que Ele tira de quem tem para dar aquele homem que agrada a Ele. Você sabia disso? Bota aí para ver que é verdade que eu estou falando. Eclesiastes 2, 26. Para ver que não estou brincando, é bíblico. Eu acredito na palavra de Deus, você acredita? Tem gente que diz que algumas coisas, outras não. Acredita em tudo. Você acredita que Isaías andou nu? Você acredita, pastor? Eu acredito. Eclesiastes 2, 26. Está aqui, ó. Porque é o homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Mas o pecador, ele dá o quê, irmão? Rapaz, graças a Deus, não é que não. Tem um pessoal lá na igreja que fala assim, apóstolo, estou trabalhando, trabalho, e parece que eu não saio do lugar. Eu disse, você está lá em Eclesiastes 2, 26, parte B, meu filho. Você está pecando, você está errando em alguma coisa, você está pisando fora da linha, e Deus está te dando trabalho. Para que você ajunte, amontoe e dá para o Serasa. Dá para o banco que te colocou numa bola que você não consegue sair dela. Um dia eu estava no banco, eu vou contar isso aqui, não fica só para nós. Por favor, tá filmando, né? Pessoal, apaga essa parte. Eu fui no banco, e fui conversar com o gerente. Eu sentei aqui na mesa para conversar com o gerente, do lado sentou um velhinho. E esse velhinho estava lá. Que transfere 800 mil para esse lugar, 150 mil para esse, 1 milhão para lá. Aí eu baixei a cabeça e falei, Senhor, se for esse homem que está juntando para me entregar, caso ele seja pecador, só queria te informar que eu estou do lado dele agora. O senhor não precisa de segurar nada não, que eu estou pronto para receber. Aí que mandar transferir os milhões para ele. Mas eu acho que ele não era pecador, porque ele não deu nada para mim. Porque eu estou tentando agradar a Deus. Estou tentando. Se você me mostrar um negócio na Bíblia, eu encontrei na Bíblia, eu não vou ensinar isso aqui, até porque eu ainda vou fazer. O dízimo anual. Além desse dízimo que eu dou todo mês, o dízimo anual. Eu já estou fazendo tudo, irmão. Eu vou falar com você sobre generosidade. Daqui a pouco eu vou te mostrar o que é generosidade. Não estou falando do que eu ouvi, não. Eu peguei uma pessoa que chegou do Rio de Janeiro, o cara veio do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é lugar que só tem gente boa, viu, irmão? Aí os primos dele estavam aqui, falou para ele, vem para cá que nós temos serviço aqui. Ele chegou perto da nossa igreja aqui, os primos dele tinham chamado ele para vender droga. Ele falou, rapaz, lá no Rio eu lutei para não fazer isso, eu vim para cá fazer isso, vou não. Então você não vai morar nessa casa também não. Largou o pai, o marido, a mulher e a filhinha na rua. Aí eu peguei uma casa que eu e minha esposa temos, que era no fundo da casa do meu pai, que eu morava lá, e hoje minha mãe mora na frente. Coloquei o cara para morar lá. Além de ele morar lá, ainda paga a água e a luz dele. Tem o que? Um ano? Um ano. Isso é generosidade. Não vou lhe pregar o que eu estou pensando, não. Eu vi na Bíblia que eu faço. Sabe por quê? Eu não acredito que a Bíblia tem alguma parte que não seja verdade. A gente tem que viver a palavra, caminhar pela palavra. E se você tiver prazer nesses mandamentos, cumprir essa palavra, a Bíblia está dizendo que na sua casa vai ter riqueza e prosperidade. Ou seja, vai ter riqueza com felicidade.
não com tristeza, porque tem gente que fica rico, mas é triste, ele não tem alegria no que tem. Nós não, queridos. A Bíblia está dizendo que você vai ter aquilo e ainda não vai faltar justiça. Eu sei que esse nome justiça às vezes parece estranho, mas significa nada mais, nada menos do que leis operando em favor, ou leis operando em nosso favor. Então vai ter uma lei operando em teu favor. Deus vai fazer com que a regra vá vir na sua direção. Deus vai fazer com que a lei te favoreça. Ele está dizendo que a sua casa vai ser beneficiada em tudo. Entende? Agora a gente tem que crer nisso e viver isso. Você agrada a Deus? Quando eu falei aqui ontem da oferta de primícia, você questiona Deus? Você agrada a Deus? Eu vou encontrar com o meu pastor agora em Manaus. O meu prazer é ir lá e meter aquele mãozão na minha cabeça, uns 25 segundos, rápido. Pode uma pessoa dizer, nossa, é rápido. Eu digo, não, quem tem muito não se demorar não, rapaz. Meu pastor tem muita graça. Tem. O pastor tem graça de Deus no vida. Meu pastor já entrou no necrotério com uma jovem morta, congelada, tocou nela e ela levantou. E ela congrega lá na igreja dele. Ela tem lá o atestado de óbito dela. A gente fala que ela é uma viva morta, uma morta viva. Nenhuma conversa tira a visão que eu tenho do meu pastor. Porque quando eu sei com quem eu estou andando, conversa não determina meu olhar. Amo o meu pastor. A última vez que ele me abraçou foi para me xingar, seu pastor, lá em Israel. Parecia que ele estava me amando. Ele termina com um beijinho. Te amo. Tá, como você está pensando o que você está fazendo, rapaz? Você não faça isso nunca mais. Te amo. Eu fui fora da caravana dele, para Israel. Depois encontrei com ele lá no Jaffa Gate. Quando a gente vai lá comprar umas coisas, sabe? Ele estava passando para fazer compra. Minha esposa tentando subir, coisa feia. Nosso pastor final tentando correr. Entrou numa loja? Não tinha loja, não? Tinha não? Na esquina. Ele achei você aqui, né, rapaz? Eu digo, eu lhe amo. Ele falou comigo uma coisa que mexeu comigo. Aproveita teu pastor. Eu terei que existir. Então um dia você pode sentir falta dele. Ele não vai ficar fazendo esses joguinhos emocionais. Mas eu fui entender melhor o que ele falou. Eu estive no Peru agora, pouco tempo atrás, eu fui lá ministrar. E eu fiquei com uma pessoa lá chamada Hugo Blas. Pensa num pastor amado, um povo amado. Esse pastor morreu agora, tem 1 mês e meio, 2 meses mais ou menos. Algumas ovelhas dele, a gente manteve contato. Algumas me mandaram uma mensagem assim: apóstolo, e agora? O que será de nós sem um pai? Lá no Peru, diferentemente daqui, o pastor chama de pai, filho de pai. O pai. O que será de nós sem um pai? Eu parei para pensar, às vezes a gente não valoriza quando a pessoa está perto. Depois que ela vai, que a gente vai dar valor. Até para chorar, a gente chora na hora errada. Até para rir, a gente ri na hora errada. A gente não vive Eclesiastes 3, há um tempo para abraçar e tempo para afastar-se de abraçar. Aí a hora que não é para abraçar, a gente quer abraçar. Quando era para abraçar, a gente fugiu de abraçar. Vamos viver o tempo, porque cada tempo tem um propósito determinado. Se a gente viver esse tempo, a gente vai viver o melhor de Deus. Vamos voltar aqui para o seminário de finanças, porque ele está partindo do outro lado, né? Já deu hora. É que hora? Eu não disse que era 1h30 hoje. Pastor, é 1h30 mesmo?
então vamos orar, velho. Porque eu ia ler o outro aqui, irmão, que sinceramente o outro aqui, eu ia te contar o quanto uma semente tem voz. E eu ia lhe mostrar que uma semente tem capaz de falar 20 anos depois, com a mesma voz do dia que você plantou ela. Só que vai ter que ser de noite agora. Vamos para outro texto aqui. Vamos lá no livro de... Eu estou tranquilo. Eu vou almoçar. Você vai me levar para almoçar aqui? Vou levar o senhor para almoçar hoje, não é na casa dele, não, para a noite. Excelente. Hã? Excelente. Rapaz, nós vamos comer só produto natural. Gordura não vai ter hoje não, pastor. Hã? Vai ter gordura hoje não. Não, hoje não vai rolar gordura não. Se eu tenho uma gordura naquela casa dela, ela dá um troço. Não é isso não. Perdeu o gosto. Aleluia. Pega a tua Bíblia, abre comigo no livro de João, capítulo de número 12. João, capítulo de número 12. Eu vou falar sobre isso à noite, eu vou falar então sobre o poder de uma semente. Para mim, à noite eu ia pregar uma palavra normal, não? Não, eu ia pregar a palavra da viúva de Naim, a palavra muito forte. Aí quando você falou que é à noite também, o sono da morte, eu ia pregar o sono da morte. A irmã ia pregar esse dia das mães, o sono da morte. Né? Casa tem tudo a ver com o dia das mães. É assim, irmão. Pastor não anda na rota normal, meu irmão. Eu vou pregar hoje o sono da morte. Esse sono é perigoso mesmo, né, irmão? Talvez aqui, para aí, talvez seja um recado para alguém aqui hoje. Talvez você está igual Jonas mesmo. Você disse sim para Deus um dia, mas está indo para o lado contrário. Você pega lá o livro de Jonas, a Bíblia diz que Deus chama Jonas para ir pregar a Nínive. E a Bíblia diz que Jonas decide ir para Tarsis. Nínive era a vontade de Deus, Tarsis era a vontade de Jonas. E a primeira ação do homem fora da vontade de Deus é essa. Depois você lê o texto lá. E Jonas desceu no porto. Diga comigo, desceu. Comprou uma passagem, pagou essa passagem e desceu para o navio. Diga, desceu de novo. Quando ele estava no navio, não obstante, ele vai descer para o porão, porque a vida do homem sem Deus é só descer. E lá ele vai dormir durante uma tempestade. Pessoas em sua volta morrendo, perdendo as coisas, jogando as riquezas do navio fora para tentar salvar, e ele dormiu. Mas Jonas vai ter uma atitude linda. Porque quando eles vão tirar a sorte, demonstra que é ele. Sou eu mesmo, eu estou fora da vontade de Deus. E ele vai falar para os homens: me amarre e me lance ao mar. Porque é melhor encarar o mar em fúrias para voltar para a vontade de Deus do que continuar no barquinho da sua vontade. Porque o fim aí é terrível. E lá ele pode colocar uma baleia, um peixe, uma tilápia, um estômago gigante. Eu te disseram, não existe um peixe que engole o homem. Eu digo, se tivesse escrito que era uma formiga que engoliu Jonas, eu acreditava. Porque quem criou a formiga pequena pode criar uma diferente. Quem criou o peixe normal pode criar um que ninguém viu. Outro dia eu vi a pessoa dizendo que aí, olha, uns erros teológicos, irmãos, que a baleia jogou Jonas lá em Nínive. Aí você pega o mapa e Nínive não tem mar não, porque está no meio da terra, nem rio tem do lado, nem que a baleia foi lá. Não, irmão, a baleia devolveu ele lá no lugar onde ele tinha errado. Você vai ter que voltar lá no lugar onde você falhou e começar. Não é daqui continuar. Talvez seja o recado para alguém aqui hoje que está fora da vontade de Deus.
Deus lhe deu toda oportunidade na vida até agora só para você estar com Ele. Mas você está indo para outro navio que Ele não te mandou entrar. Então vai para o lugar que Deus lhe quer. Porque no lugar que Deus lhe quer, Ele faz o improvável acontecer. A Bíblia diz que a cidade de Nínive não era tão grande, dava para atravessar em 3 dias de caminhada. Mas a Bíblia diz que um dia de caminhada pregando o Evangelho, toda a cidade se converteu ao Senhor, reconheceu o Senhor. Aí começa aquele negócio, né? Jonas vai deitar debaixo de uma planta que não foi ele plantou, ele deita lá e ela murcha, seca e ele acha ruim. Ele começou a achar que era ele que fazia. Aí Deus vai mostrar para ele que não era ele que estava fazendo nada, era Deus que fazia através da vida dele. É isso que acontece na vida de alguns homens de Deus quando começa a se achar demais. Deus tira a sombra, coloca a dificuldade para ele entender que nunca foi ele que sustentou até ali, ele está levando até ali. Mas vamos voltar para cá. Eu sou obediente, irmãos. Deus manda parar aqui agora, orar, a gente para e ora. Até ser mudado, né? Vamos resolve logo, para não atrasar o que é do seminário. João capítulo 12. Achou aí? Esse texto que eu vou ler, irmão, ele está narrado em 3 livros. Um livro vai falar que é a Maria, o outro fala que é uma pecadora, e o outro fala que é uma mulher que ninguém sabe o nome dela. Mas a atitude é a mesma. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitaram dos mortos. Fizeram ali, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés com seus cabelos, e encheu a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia traído, lhe disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai para o dia da minha sepultura, guardou isto, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre tendes. Olha que interessante, porque esse texto está falando de uma mulher que, quando fala pecadora, nos dá a entender que foi uma mulher liberta de demônios. Quando nos fala de uma mulher que era anônima, se sabe o nome, poderia ser qualquer mulher. E aqui fala que é a Maria, aquela que escolheu a boa parte, aquela que escolheu estar aos pés de Jesus, a irmã de Marta. Essa mesa era muito interessante, porque se você fizer uma junção dos textos, fala que um cara que morreu e estava ressuscitado estava lá na mesa, e que tinha um homem que se chamava Simão o leproso, ou seja, tinha sido curado de lepra. Era uma mesa poderosa, cheia de milagres, cheia de sinais. Mas eu não posso tirar o foco daquele que é o autor dos milagres. E essa mulher nos dá uma lição aqui tremenda, porque ela vai chegar com um vaso de alabastro e ela vai trazer nesse vaso com um óleo de nardo puro. Todos os dois, ambos eram caros. O vaso era caro e o óleo era caro. O texto diz que valia 300 dinheiros ou 300 denários. Um denário era o salário ou o pagamento de um dia de trabalho. Aquela mulher pega quase um ano de trabalho e chega ali e derrama aos pés de Jesus. Eu quero lhe dizer uma coisa: quando você fizer uma oferta que condiz com o que Jesus fez na sua vida, alguém vai se incomodar. Guarde isso. Certa vez lá na igreja, tinha uma irmã, a irmã se chamava Thelma, casada com o irmão Toninho. O irmão Toninho era um pudim de pinga só. O dia que a irmã Thelma levou o irmão Toninho para conhecer, ele veio, eu não sei, rapaz, ele estava bêbado com a muleta, era um negócio, um mistério. Tinha hora que a muleta segurava, tinha hora que o tombo segurava, era um negócio assim bem estranho. E eu me lembro que eu abracei aquele homem e dei uma palavra para ele. O dia que eu conheci ele, eu disse: esse homem é um profeta, esse homem é um pastor. Eu me lembro que pessoas próximas deram gargalhadas.
A esposa acreditou, ele estava bêbado, eu não sei se ele acreditou, mas uma palavra foi liberada. 2 anos depois ele já estava fazendo seminário e se tornou de fato um teólogo, pastor. E certa vez ele tinha um terreno e ele foi e entregou esse terreno como oferta para a igreja. Uma chácara. Eu queria dar essa chácara de oferta para a igreja. E muitas pessoas criticaram o irmão Toninho porque ele estava dando uma chácara para a igreja. E engraçado, porque não eram irmãos, não eram pessoas lá de fora, eram os ditos irmãos, estavam dentro da igreja. Que disseram que bobagem é essa? Para que é isso? Não precisa disso? Para que é isso? Mas o irmão Toninho sabia o que o Senhor tinha feito por ele. Deixa eu te dar um conselho hoje. Nunca permita que quem não viveu a sua história determine a sua oferta. Porque você está querendo o conselho de alguém para você fazer, você está querendo o conselho de alguém para você dar. Tem coisas que Deus até lhe pediu, você foi pedir um conselho para alguém e alguém te tirou de cabeça. Imagine Abraão indo perguntar para Sara se matava ou não o Isaac no outro dia de manhã. Imagine isso, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, pega teu filho, a quem tu ama, senão ele levava e falava assim: manda trazer Ismael e vou passar a faca desse menino, isso só me dá problema, né? Pega teu filho, a quem tu ama, além de enfiar a faca, o Senhor tem uma rodadinha, a quem tu amas, leva a um lugar que eu vou lhe mostrar e sacrifica o menino a mim. Aí no outro dia Abraão arrumou, pegou a lenha, pegou o cutelo, pegou o fogo, arrumou o jumento, pegou o pão, pegou a água, eles iam fazer uma viagem, voltar para o deserto, chamou um servo para ir com ele, mas ele não vai até Nassara. Imagina ele na Nassara e fala assim: amor, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Eu estou saindo. Onde você vai, meu bem? Eu vou lhe matar. Exato. Você não pediu para matar ele? Você acha que ela ia fazer o quê, irmão? Ela ia pular no pescoço dele. Você não vai levar, isso não é certo. Quando Deus te pediu alguma coisa, para de buscar apoio do homem, porque se ele quisesse pedir para o homem, ele tinha pedido para ele, não para você. Tem um dia que Deus vai te pedir uma coisa, para provar se você está com ele. Contar aqui, irmão, tem hora que eu vou contar testemunho de mim, porque é melhor falar de mim do que dos outros, né? Um dia Deus falou para mim: pega tudo que você tem. Irmão, eu tinha um palhozinho, eu estava chegando, sabe aquele negócio que está no final do jogo, 45 minutos do segundo tempo, um pênalti ao teu favor, estava quase ganhando, 48 prestação, só faltava 3, para eu falar: esse carro é meu. Deus diz: pega tudo que você tem. Irmão, eu só tinha um carro e os móveis da minha casa. Eu disse assim: vou falar com a minha esposa. O diabo está falando coisa no meu ouvido. Eu vou chegar lá, você vai ver, essa mulher sabe e edifica a casa. Eu me lembro de estar chegando numa viagem, ela estava lavando vasilha, eu falei: amor, o senhor me pediu uma coisa. Ela disse: entrega tudo que ele pediu, tudo que ele pediu. Eu falei: essa mulher está curiada com ele. Nós entregamos aquele carro, todos os móveis da nossa casa de oferta. Todos. Deixei um colchão para nós dormirmos e fazer comida na casa. Quer dizer, Deus queria uma prova de mim. A prova já estava passando, e ele queria acabar assim de provar tudo. 3 meses depois, uma pessoa deu para nós todos os móveis melhor do que nós tínhamos. O palhozinho valia, tipo, eu falei 6 mil, mas valia 4.500. 6 mil porque eu era apaixonado por ele.
Ele parava no meio da rua comigo, mas eu gostava, aquilo era tempo para eu orar, era tempo com Deus. Eu me lembro que foi uma pessoa lá em casa que falou assim, guerreiro, quanto que vale o palho aos meus olhos? Quanto que vale o palho? O cara falou, rapaz, eu estou com esse Citroën aqui, na época era um Citroën Picasso que sai, o palhozinho, rapaz, era banco rasgado, era ar-condicionado, o outro não tinha nem um ar quente, estava funcionando. E, cara, eu não quero ficar mais com esse carro, assim, não quero para você. O cara me deu um Citroën Picasso que sai. Picasso que sai valia naquela época quase 30 mil. Naquele dia, aquele rapaz saiu de casa, ele não me entregou o carro, ele falou, vou levar ele lavar, vou chutar e comandar trocar o óleo para te entregar. Eu falei, faça tudo como Deus está mandando. Você obedece, não? Ele saiu para ir lá lavar o carro. Deus disse para mim que não queria nada do que eu tinha. Ele tinha coisas muito melhores do que eu já tinha. Só queria meu coração. Essa mulher que estava fazendo isso. Jesus tinha passado na vida dela e ela agora estava reconhecendo quem ele era. E ela vai entregar aquela oferta assim, diante de todo mundo. Aquela oferta, o cheiro daquela oferta incomodou as pessoas que ela estava. Mas só ela sabia o que ele tinha feito na vida dela. Só ela compreendia. Então a oferta dela é a oferta de gratidão, igreja. Tem um dia que ele vai querer saber o quanto que ele vale para você. E se tudo que você tem paga o que ele fez, ok, fica com o que você tem. Mas se tudo que você tem ainda não é o suficiente, um dia ele vai esperar o tudo de você. O tudo. E esse tudo, e aí pode ser uma conta, pode ser um veículo, pode ser o que for, eu não sei. E pode ser não ser nada, Deus pode não lhe pedir, não é todo mundo que ele pede, mas se ele pedir, é porque ele está querendo lhe mostrar que ele tem muito mais. E ele quer ver se você não se apegou do que ele deu até agora. E aquela mulher, ela vai pegar um ano de salário, irmão, 300 dias de trabalho, e vai jogar. Ah, mas não deu para os pobres. Geralmente o que questiona é o que não faz. Na verdade, você sabe que Judas não era um cara muito tranquilo. Você sabe que Judas e Pedro, eles eram de uma facção chamada Zelotes. Só para você entender, quando Jesus chega, o judaísmo está fragmentado. Aqui tem teólogo, aqui vai entender claramente o que eu estou falando. No ano 300 e poucos antes de Cristo, vem o Alexandre o Grande e traz uma maneira de pensar. 60 e poucos antes de Cristo, Roma assume, pavimenta as ruas, Deus em silêncio. Na verdade, ele estava trabalhando, fazendo uma maneira para todo mundo entender o que o filho dele ia falar, e fazendo as ruas, alargando, pavimentando, para que o evangelho tivesse um processo mais rápido. Aí quando Roma assume, aí tinha os saduceus e os fariseus. Os fariseus, que eram uma religião ou uma denominação maior, ela vai se fragmentar e vai ter os zelotes. Os zelotes não aceitavam Roma, os fariseus estavam aceitando Roma. E os zelotes, eles tinham uma mania, entrava nos lugares, pegava a espada, batia na cara dos outros, pegava a capa. Aí você vai entender por que Jesus está falando com a equipe dele. Quando bater numa face, dê a outra. Se te chamar para caminhar uma milha, caminha duas. Se lhe pedirem a capa, dá também a bolsa. Ele estava discipulando os caras que estavam na equipe dele, que faziam aquilo, eram os zelotes. Pedro vai decidir mudar a sua mentalidade, mas Judas continua como os zelotes, com interesses somente políticos e financeiros, a ponto de que ele tirava até o que estava na bolsa. E diga-se de passagem, o ministério de Jesus tinha umas mulheres que mantinham, mulheres que tiveram uma experiência com Jesus. O segundo milagre que acontece no ministério de Jesus,
É a cura de um filho de um oficial que Jesus sequer vai lá. Ele dá a palavra, seu filho não vai morrer. E naquela hora o menino é curado. Acreditam os estudiosos que ele era o oficial auxiliar do rei lá, o chamado Cusa, cuja mulher era a Cláudia. A Susana, perdão. Que lá no capítulo 8 de Lucas, está entre as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Inclusive essa Maria está no meio das mulheres que sustentavam, ou seja, ela já contribuía com o dízimo, ela já fazia as suas contribuições, mas aquele dia ela vai fazer uma oferta especial, porque quem teve uma experiência deseja que outros tenham. Ontem o irmão falou, fala da oferta de alabastro. Eu falei, eu vou falar, mas eu nunca tinha ouvido. Ela é da Nazareno, correto? Não é isso? É uma praxe daqui, a oferta de alabastro. Uma oferta missionária, não é isso? Aí eu fui ler ontem, foi em 1949, pós a Segunda Guerra Mundial, uma mulher do ministério aí Nazareno, a Elizabeth, ela vai levantar essa primeira oferta, e essa oferta vai criar uma história que já se passaram aí muitos anos, e essa oferta continua prevalecendo, porque é a oferta de quem teve a sua vida transformada e que quer ver a vida de outros também sendo transformada. Eu não sei se você é a Maria ou se você é o José de Arimateia, mas uma hora o seu ministério vai nascer. A Maria preparava Jesus para a morte. José de Arimateia, ninguém sabia do cabra, quando de repente aparece ele comprando óleo, pagando dinheiro do lado de Nicodemos, comprando o corpo morto de Jesus. Porque quem tem promessa, até o corpo morto tem alguém que investe, porque sabe que aquele corpo vai ressuscitar e tem promessa para fazer. Aí aparece o José de Arimateia que não fez nada pagando o corpo morto. Deixa eu lhe dizer uma coisa, ela tinha experiência, José de Arimateia tinha conhecimento para esperar a promessa. Eu não sei se a sua gratidão já é pelo que Deus fez ou é pelo que Ele está para fazer. Mas o dia que isso for uma convicção, você não vai ter dificuldade nenhuma de fazer o que Deus lhe pede. Eu sei que está tendo aqui até a oferta de alabastro para as pessoas que estão lá no sul agora, né? A gente está aqui, irmão, a gente não tem noção do que aquelas pessoas estão vivendo. A gente não faz o mínimo da dor que aquelas pessoas estão passando. E sabe qual que eu acho que é a coisa mais terrível? É pastores e pessoas indo para a rede social dizer, ali é muito demônio, é muito satanista. A gente devia ter vergonha, calar a boca e falar assim, por que a gente não cuidou daqui? Que a gente está aí na África e está esquecendo quem está aqui do lado. Ao invés de arrumar um argumento, a gente deveria achar a hora do arrependimento. Porque argumento não muda nada, arrependimento sim. A diferença de Saul para Davi, querido, não foi o pecado, até porque o pecado de Davi foi muito maior. Mas Saul, quando confrontado, ele argumenta. Davi, quando confrontado, se arrepende. Quando o homem confronta Davi, Davi vai para o quarto fazer uma oração, está na tua Bíblia, Salmo 51, Senhor, eu pequei contra ti, somente contra ti, papai. Eu errei contra o Senhor. Mas se o Senhor me tocar hoje, com o sopro eu ficarei mais branco, eu ficarei mais limpo. Bonito é quando ele chega, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, e ele vai nessa oração, que é um cântico, né? Que salmo é cântico. Nesse cântico ele vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Deus pode dar um novo coração? Pode. Deus pode fazer com que um novo coração nasça. Deus é perito em dar um novo coração. Jeremias vai falar, o Senhor me arrastou para o deserto, o Senhor me trouxe para esse lugar distante, pode tirar o meu coração de pedra e me dar um coração de carne. Sua oferta de gratidão tem que impactar outros. Se a sua oferta de gratidão não conseguir impactar outros, essa gratidão não foi verdadeira. E aquela mulher conseguiu impactar o ambiente. E pensa comigo, por que eu falei da mesa? Quem estava na mesa? Lázaro, o morto-vivo. Quem estava na mesa? Você lembra os outros textos, vai falar que estava Simão, o leproso.
Ou seja, se ele estava na mesa, porque ele tinha sido curado, porque ele é leproso, porque Deus estava no meio de curados. Então tinha um cara curado de lepra e um ressuscitado. E aquela mulher consegue fazer a oferta dela sem a atenção da noite. Que nível de oferta é esse, hein, Deus? Que nível de adoração foi aquele que fez todo mundo parar e olhar para ela? Mais do que um morto vivo, mais do que um curado de lepra. Porque olha para mim, aquele Lázaro morreu depois, o leproso morreu depois, mas a oferta dessa mulher nunca mais morreu, porque lá no livro de Marcos, o Marcos vai relatar que disse Jesus: aonde pregar o meu evangelho, essa mulher vai ser lembrada, a oferta dela vai ser recordada. Vocês já estão numa campanha aí da oferta de alabastro? Se o que Deus fez na sua vida não merece para a vida dos outros, não faça. Mas se o que Ele fez para a sua vida é boa para dos outros, reporta isso para frente. E a melhor maneira, querida, é semente. Porque a sua semente vai chegar onde você não chega. Então já tem aqui uma campanha, não sei ficar falando, porque o pessoal aqui já fala, né? Mas é uma oferta missionária, não é isso? É uma oferta para comprar terreno. Eu estava lendo, eu fui ler sobre isso ontem à noite, não foi não? Eu falei, se eu não ouvi, mas eu vou aprender. Eu falei, lembra que eu falei aqui? Se eu não souber de algo, eu vou procurar aprender. Porque eu acho que, e estou com desejo de fazer isso lá. O ministério que eu sou pastor. Fazer missão. O evangelho é muito pequeno para ficar aqui dentro só. O que entra aqui tem que impactar do lado de lá. Ontem eu cheguei aqui e vi que o que entra aqui está impactando vidas que estão aqui, jovens da comunidade que não são da igreja, estavam aqui treinando, jogando. Que top, cara. A igreja precisa sair desses espaços aqui. E tem hora que eu sei, poxa, eu sou um empresário, eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um juiz, eu sou um empreendedor, eu tenho tempo, mas você pode ir com a sua semente. Então seja grato, que a sua, já vou acabar, meu Deus. Aliás, fica de pé, senão não acaba. Fica de pé, senão não acaba. Como é que vai ser hoje à noite? O senhor falou, vai ser como é que é? 18 horas, né? Assim, eu tomei uma decisão de às 18 horas nós temos as classes de escola bíblica. Então a gente faria uma classe única que você extraía antes do culto para todos. Vou fazer uma revisão. Mas aí eu falei que faria isso porque minha mulher mandou eu falar. Olha, obedecer é melhor que sacrificar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso meu pai me ensinou. E assim, ela está brava porque você falou que é ela. Estou vendo aqui. Perdoa ele. Ele não sabe o que fala. Em casa de Ih, rapaz. Essa frase aí. Eu vou para casa. Eu ouvi dizer da mulher, a noiva ensinando a noiva, assim, quando eu falar, você que sabe. Aí eu sei que não, você que sabe, é para você não decidir. Pode ir, é para você não ir. Aí tem que você entender isso. Tem curso de noiva aqui, tem que ensinar isso para eles, para se casar. E assim que funciona, né? Mais ou menos assim. Aí, ó, viu? Posso dar as aulinhas, né? Tá todo mundo aqui, meu irmão, no mesmo barco, ninguém é melhor do que ninguém. Então, às 18 horas, a gente vai pegar aqui, aproveitar o tempo, fazer uma recapitulação. Se alguém quiser até fazer uma pergunta, se eu souber responder, eu vou, se eu não souber, eu vou falar, não sei. Aí eu não sei. O irmão falou, se eu falo de alabastro, eu falei, falo, velho. Aí saí ali, falei, porque eu já ouvi oferta de gratidão, oferta de sacrifício, eu já vi oferta alçada, mas a de alabastro eu não tinha visto. Na realidade, ela é uma mentoria interna da Nazareno, que eu achei muito top. Achei muito interessante. Mas eu conheci aí, eu falei, rapaz, eu vou para casa agora. E tá, pesquisar, pegar uns livros que eu tenho aqui de oferta, não achava. É que eu achei um vídeo contando a história.
peguei, sei até quando começou essa oferta. Agora eu sei. 1949, após a Segunda Guerra Mundial. A mulher chama Elizabeth. Ela foi a primeira, a idealizadora dessa oferta. Vamos orar? E você vai fazer a sua oferta. Agora, por favor, queria que você soubesse pedir as coisas. Acabou de falar de uma oferta grande, não quer para a gente fazer, não. Essa oferta aqui ninguém fala para ninguém fazer. Só Deus pode fazer. A única coisa que eu te disse é que quando Deus lhe pedir, não procure conselho do homem. Porque o homem natural vai te dizer, faça o Porque se eu tivesse procurado perguntado para o meu pai na época, pai, eu acho que eu tenho que dar tudo, isso é doido, rapaz. Dá para mim? Vai falar, não é isso. Mas uma coisa eu quero lhe dizer, quando Deus lhe falar, faça. Agora aprenda uma coisa também. Não é todo dia que a gente pode dar uma Bíblia oferta, mas todo dia a gente pode dar uma oferta. Procura não chegar diante de Deus de mão vazia. Essa instrução entrar lá em Deuteronômio 16:16. Ninguém vai chegar diante de mim de mãos vazias. Ah não, apóstolo, o texto lá fala que é de ano em ano, é porque as pessoas só iam uma vez por ano no templo, na casa do Senhor. Nós não. Então, você pode fazer isso. Ok? Agora, algum momento aqui está sendo imposto alguma coisa para vocês? Está sendo imposto alguma coisa? Estou ensinando. O que Deus tem me ensinado? Um dia uma pessoa disse para mim assim, o que você acha da oferta de sacrifício? Ela existe. Quando Deus pede, você vai ter que fazer. Porque a oferta de sacrifício é a oferta que te leva para outro nível. É a oferta que te liberta. Para o povo sair do Egito, eles tiveram que fazer uma oferta, um sacrifício, matar um animal, marcar as portas. E a oferta do sacrifício libertou. Então vai ter um dia que Deus pode te pedir esse sacrifício aí. Agora eu acho que o homem te dizer qual é o seu sacrifício, não pode. Então, conselho. Dízimo é 10% do que você ganha. A palavra já diz, dízimo é 10ª parte. Até outro dia eu estava na igreja, a pessoa falou, agora nós vamos dizimar. Eu baixei minha cabeça, porque eu falei, rapaz, porque vamos dizimar significa vamos matar um a cada grupo de 10. Né? Aí eu falei, sangue de Jesus vai matar aqui, eu vou sentar aqui. Sério. Vamos devolver os dízimos, aí fica melhor, né? Então, o dízimo é 10% que você ganha. Tem umas perguntas que as pessoas fazem para mim, é porque eu ganho tanto, mas aí tem um desconto. Eu falo, filha, chegou na tua mão. Mas porque tem a passagem lá, a passagem era para pagar a passagem. Como você vai dar daquilo que não é teu? Não tem como. Mas aquilo que chegou na tua mão, você dizer isso. Ontem eu expliquei sobre primícia esse ano. Primícia não entrega aquilo das gasofilácio, não. Entrega na mão do teu sacerdote. Se você não é dessa igreja, caso tenha alguém que não seja, você faz isso na direção do teu pastor. Aliás, lá na igreja, nem dízimo de outra igreja eu recebo. Outro dia colocaram o dízimo lá no envelope da Assembleia. Eu falei com o tesoureiro, procura quem é, devolve, manda entregar lá. Porque no lugar que ela está se alimentando, é que ela tem que estar ajudando no sustento. Não é que não, ela não é daqui. E eu não quero essa guerra para mim, porque não é pessoa da nossa igreja, eu não sou responsável. Teve uma que saiu da igreja. Aqui não tem isso não. Lá em BH, pastor, eu te amo muito, mas eu vou sair da igreja. Aí falou com a minha esposa, não avivei creme me ensinou muito, eu amo você, mas eu vou sair da igreja. Minha esposa, não, tudo bem. Quando Deus falou, a gente não discute não, né, irmão? Se Deus falou, vai em paz. Aí
ela vai e pergunta para minha esposa, mas é porque eu não tenho lugar ainda, eu posso continuar devolvendo dízimo aqui? Minha esposa disse, não, aqui não é banco não. As pessoas estão brincando com isso, porque tem pastor que brinca, tem igreja que brinca, tem. Eu levo tão a sério, irmão, que dízimo é tratar de separar de oferta. Dízimo é para manter, oferta pode multiplicar. Se você der uma oferta aqui para comprar um ar-condicionado, e a igreja pegar essa oferta e pagar uma conta, sua vida vai travar e a igreja também. Isso aqui é espiritual. A semente tem que ir no lugar que foi designada. Se não dá problema. Isso aqui é muito sério. Eu tenho temor com o dinheiro que entra na igreja. Eu tenho temor quando uma pessoa levanta a mão aceitando Jesus na igreja. A igreja vive, seja bem-vindo à família. Eu estou falando de sangue, mais um que eu tenho que prestar conta. Olha aí, ó. Isso não é brinquedo não, irmão. Igreja é um negócio muito sério. Não vamos deixar se tornar uma coisa comum. As pessoas estão brincando, fazendo da igreja uma coisa comum. Igreja não é comum. Tem coisas que nós podemos mudar. Uma pessoa chegou para mim e disse, só o senhor está modernizando o altar demais não? Falei, rapaz, é mesmo, você agora me preocupou. Peguei a Bíblia, entreguei para ela e falei, me mostra qual é o modelo certinho do altar que eu vou fazer certinho. Não tem. Mas o agir no altar eu tenho. Na nossa igreja, irmão, temos 5 ministérios. Pedro recebeu a revelação da igreja. Sim ou não? Ele recebe a revelação e Jesus vai dizer, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra Jesus estava falando dele, não de Pedro, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. E foi meu pai que te revelou, o pai revelou a igreja. Pedro, com a revelação da igreja, ele viajou 500 quilômetros só, irmão. Mas o Paulo vai receber a estrutura da igreja e o cara vai dar 3 voltas ao mundo. Revelação da igreja sem estrutura, fica parado. Na igreja nós vivemos uma estrutura. Algumas pessoas perguntam por que apóstolo? Simples. Apóstolo, tenta pegar uma coisa sem esse dedo aqui. Você pode até levantar, mas não vai conseguir segurar. Então é apóstolo, profeta, pastor, mestre e evangelista. Aí um dia eu vi o cara explicando isso como se fosse um acidente. Um acidente. Aí chega o evangelista, mão de baixo para cima. Pergunta do evangelista: você já aceitou Jesus? Se morrer agora vai para o inferno. Vai aceitar ele agora? Agora chega o mestre, doutor. Você atravessou na faixa ou fora da faixa? Regra, lei. Agora chega o pastor. Meu Deus, a feridinha alguém traz. Gente, abre uma sombrinha aqui, deixa eu. O pastor toca. Aí chega o profeta. Eu avisei no culto ontem, eu estava vendo um acidente. Anda na faixa. E o apóstolo que faz? Deixei que coordena. Cerca ali, tira foto. Olha aqui o que aconteceu, ele vai coordenar todo o ministério. Porque às vezes se eu ouvo falar apóstolo, fica mais. Tentando explicar os ministérios. Está lá na Bíblia. Uns chamaram para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para mestres e outros para evangelistas. Okay? Então eu levo muito a sério a estrutura da igreja. Quando eu estou aqui falando para você, está aqui a mulher que me conhece, dorme do meu lado, me corrige, me ama, briga comigo, me xinga. Ela sabe o que eu estou falando. Eu tenho temor, mas muito temor. Muito temor para Deus. Então não estou aqui passando nada que seja brincadeira, não. Se tiver alguma coisa fora da Bíblia, me fala. O senhor falou uma coisa para não estar não. Eu estou tentando passar tudo dentro da palavra. Eu acredito nessa palavra. Então pegue sua oferta, a gente vai fazer esse culto, isso é culto. Agora no nosso momento de oferta aí, você que vai fazer, né? Pegou,
Levanta aí para cima, eu vou fazendo aqui a minha, quando você pega a sua aí também. Levante para os céus, apresente para Deus. Lembre-se sempre disso. É sempre que você faz é para Deus. Nunca foi para o homem. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos o Senhor as ofertas que estão sendo entregues na sua casa, os dízimos que estão sendo devolvidos. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos que são gratos com os dízimos, que são gratos a entregar uma semente, ou estão entregando uma semente até mesmo por fé, para que os resultados possam mudar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita o que cada um está fazendo, e na medida da semente, na medida do coração, na medida da fé, na medida da disposição em entregar, que o Senhor honre e abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Se for fazer, entregar, pode vir entregar. Está fechada ali, rapaz. Pode não. Desculpa aí passar o horário. Não passou não? Graças a Deus. Podem sentar, irmão, só por um momento. Nós já estamos terminando hoje pela manhã. Eu falei com o apóstolo Ilmar, sugestão de até alguns irmãos.